Primeira coisa, se eu recebi algum... Porque eu trabalhei numa concessionária Chevrolet, não era eu que atendi, e o Adriano era um parceiro. Mas numa certa feita eu fui lá, porque esse parceiro passou mal, não podia ir, né? O Rafael Marque. Eu cheguei lá, Adriano, vai fazer esse pedido aqui. O Rafael, não, já falei pro Rafael que não sou eu que dirijo esse carro. Quem dirige esse carro é o meu cliente. Eu quero saber se tem preço. Se não tem preço, pode ir atender outra pessoa lá que tá tudo bem. Então, assim, característica forte de negociador, tá certo. Então, assim, mas de todos esses negócios, qual que te deu mais alegria? Você falou assim, cara, assim, eu sei que como negociador você tem prazer, né, em estar em todos. Mas qual desses negócios que você falou assim, rapaz, isso aqui, que joia de mexer isso aqui? Porque tem coisa que é ofício, tem coisa que a gente meio que tem prazer, né, assim... Porque o empreendedor às vezes gasta dinheiro em coisa só para ter o prazer, né? Você já teve isso também ou não? Olha, assim, a locadora é realmente, ela foi durante muito tempo uma paixão muito grande, eu gostava disso, até porque o turismo é um negócio bom de se trabalhar, é um negócio que ninguém faz turismo triste. Legal. Né? Eu lembro uma vez quando a Laís estava pensando, Laís, minha esposa, estava pensando em montar um negócio, eu falei para ela, monta uma agência de turismo ou então uma sorveteria, né? Porque já pensou, você só vai feliz, né? Ninguém vai tomar sorvete triste, ninguém vai viajar triste. Então, eu falei, monta algumas coisas que você vai trabalhar com gente alegre, com gente feliz. Então, a locadora, quando eu comecei com esse negócio de aluguel de carros, era muito incipiente, ninguém conhecia muito. Eu me lembro de eu entrar em empresa, assim, visitar porta por porta, né, vendendo aluguel de carro. E a maioria das pessoas que eu visitava não sabia o que era aluguel de carros. Hoje você tem gente que não sabe o que é aluguel de carros. Então, estou falando assim, coisa de 30 anos atrás, eu ia de porta em porta, parava no prédio, ia de porta em porta falando sobre aluguel de carros, tal, o que era, tal, e tinha muita gente que perguntava, mas tem que devolver? Rapaz, normalmente tem que devolver. Então, e o aluguel de carros, ele me dá algumas satisfações. A primeira é que você fazer o empresário entender que pagar pelo uso é melhor do que pagar pela propriedade, evoluir esse conceito nele é muito legal. Isso faz com que ele possa dedicar mais à empresa dele, dedicar no sentido de dinheiro, atenção, gastar a sua energia naquilo ali faz uma diferença boa. Isso eu acabo ajudando, né, as empresas a melhorar. Eu assim, quando eu acordo de manhã para ir trabalhar, tal, né, e eu já tive meus meninos perguntando também o que eu fazia. E a forma de eu responder ele de uma forma mais lúdica, mais tal, falar assim, olha, o papai ajuda as empresas e os empresários a se perpetuarem, a eles poderem fazer as suas empresas serem mais competitivas. É isso que seu pai faz. Então, eu contava essas histórias para eles assim, até para virar meio que um herói deles, né? Mas é isso realmente que eu penso, né? O setor de aluguel de carros tem essa característica de ajudar as empresas a poderem se desvencilhar de atividades meios que muitas vezes toma tempo e rouba crédito e dinheiro deles, para poder concentrar no seu negócio. Então, isso me dá satisfação. Tanto que a maioria das associações e daquilo que eu fiz parte foram ligadas a isso, né? Então, quando eu fui ser diretor da associação de locadoras, antes de presidir, na associação eu fui diretor estadual, diretor regional, diretor nacional, presidente do conselho e depois virei presidente da diretoria. E fui o último presidente da diretoria, e depois eu criei só um conselho lá, e hoje é um conselho que administra isso lá. Porque eu não tinha aqui em quem me espelhar. As empresas que eram grandes eram fora daqui. Eu não tinha nenhuma empresa goiana que era forte, e eu precisava de referência, eu precisava entender como é que funcionava. Eu sabia que a minha história não era uma história só individual, ela tinha de contar uma história maior do que a minha história. Então, eu tinha de aprender, eu tinha de saber. E como não tinha, né? Antes da minha gestão na associação, não existia nenhum curso que falava sobre aluguel de carro no Brasil. Olha.
Não existia nenhuma linha escrita sobre aluguel de carro no Brasil. Então você não tinha onde buscar. Então eu falei, bom, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me espelhar naqueles que já estão no setor. Eu fui para a associação para conviver com eles. E de modo bem boiano, bem tímidozinho, bem roceiro, chegava, participava das reuniões e colocava algumas metas para mim lá assim. Eu tenho que conhecer pelo menos um cara aqui que tem uma locadora boa e conversar pelo menos 10 minutos com ele. Em cada reunião, eu sentava do lado de um e conversava. Ele me contava a história dele. Eu falava, bom, então, onde que eu estou indo? Ali eu fazia minhas correções de curso. O que eu estava fazendo de certo, o que eu estava fazendo de errado, tal. Quais eram os mercados que eles estavam indo, aonde eu podia ir, quais foram os erros que eles já tiveram, tal. E ali eu estava conversando com o Brasil inteiro e conversando também com os grandes, né? Com grandes, pequenos, tal. E eu fui aprendendo com isso. E tanto que toda vez que eu precisava de ajuda, eu tinha a quem recorrer. Hoje, em qualquer aeroporto do Brasil que eu descer, eu tenho um amigo que me pega no aeroporto, que vai me buscar. Então, eu teve um ano viajando pela associação que eu fiz 153 embarques. Uau. Num ano, 153 embarques. Uau. Isso é mais de que 1 a cada 3 dias. Uau. Mas foi a forma que eu achei para conhecer o Brasil, de conhecer as histórias de aluguel de carro, de conhecer as locadoras, e entender o meu negócio além daquilo que eu vivia, né? Que aqui eu ia ficar olhando para o meu umbigo, né? Eu não tinha para fazer. Eu não tinha como me comparar às grandes redes, não era o meu mercado, apesar de ter trabalhado dentro dela e tal, não era aquilo que eu sabia fazer. E também não tinha ninguém assim para me equiparar aqui. Até porque não tinha dinheiro, era pequeno, era uma coisa complicada. Então, eu acho que desses negócios, o aluguel de carros, que foi realmente o grande mote da minha vida. Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Entre aqui no nosso canal e confira todos os episódios.